Quero chamar muita atenção agora por versículo 7, tá? Amós 9, 7. Não sois para mim como os cuxitas, ó israelitas, oráculo de Javé. Não fiz Israel subir da terra do Egito, os filisteus de Caftor e os arameus de Quir? Esse versículo 7 deveria ser colocado debaixo de uma lâmpada de LED, para ficar piscando diariamente, ou você botar numa moldura na sua parede. Eu particularmente considero esse um dos versículos mais importantes do livro, tirando um trecho do capítulo 8 e alguns dos anteriores, porque por causa das denúncias, é claro, mas esse texto é importantíssimo, porque vamos lembrar que o texto de Amós é um dos textos mais antigos do Antigo Testamento, tá? Na questão cronológica, os textos do profeta Amós mesmo, tá? E quando Amós está falando de que Javé fez Israel subir da terra do Egito, ele está fazendo uma menção a uma tradição do Êxodo. A tradição do Êxodo é uma tradição do Reino do Norte, de Israel Norte. Não é uma tradição de Judá, não é uma tradição do Sul. E aqui nós sabemos que o livro de Êxodo é pós-exílico, é uma narrativa construída pelos sacerdotes no pós-exílio. Então, esse texto aqui é a menção mais antiga da Bíblia, a tradição do Êxodo. Aqui nós temos uma tradição mais antiga que o próprio livro do Êxodo. Só que ela é gritantemente contrastiva com o livro de Êxodo. Por quê? Porque nesse versículo, Javé está dizendo que o êxodo de Israel não é mais importante do que o êxodo dos filisteus ou o êxodo dos arameus. Veja que o texto está dizendo que da mesma maneira que Javé tirou eles do Egito, tirou os filisteus de Caftor. E da mesma maneira tirou os arameus de Quir. De que não há ninguém especial aqui. De que não existe um êxodo que vai transformar Israel num povo melhor do que ninguém. Grandes bosta. Tirei vocês do Egito, também tirei os filisteus. Também tirei os arameus. Qual é a diferença? Na tradição mais antiga do Êxodo, ele não é algo a que os israelitas deveriam se prender ou assumir que aquilo os tornava diferentes dos outros povos por alguma razão. O que acontece especificamente é que, posteriormente, nós vamos perceber, né, que existe esse registro aqui, mais antigo da transição do Êxodo, nós temos, que vai colocar o Êxodo como algo inexpressivo com relação à movimentação de outros povos. E essa tradição, posteriormente, vai ser reelaborada pela elite sacerdotal pós-exílica a fim de instituir a monolatria, a fim de instituir a centralização e a organização do culto em Jerusalém, a fim de legitimar o domínio político da terra e o controle das autoridades religiosas sobre o povo. E essa reelaboração é feita através do livro de Êxodo, que foi escrito entre 250 e 200 antes da Era Comum. Então, veja que uma tradição antiga, que é utilizada exatamente para mostrar que não existe diferença entre os povos, vai ser completamente modificada ideologicamente para justificar um controle político dos sacerdotes e de uma elite religiosa, que é exatamente o que está sendo denunciado pelo profeta Amós aqui. A elite religiosa está sendo denunciada, a elite religiosa que, junto com a monarquia, junto com a aristocracia, está causando todo esse problema
O livro de Amós foi escrito por causa desse problema. E o que os sacerdotes judaítas vão fazer depois? Vão inserir dedos no livro de Amós e criar uma reelaboração da tradição do Êxodo e vai apagar, que vai ofuscar a própria denúncia que os atingiria. Porque essa denúncia de Amós serve para a elite sacerdotal judaíta, serve para toda a elite religiosa, serve para todo tipo de clero hoje em dia, serve para todo tipo de uso da religião para manutenção de sistemas de desigualdade e que, no final das contas, essas denúncias estão sendo ofuscadas porque nós estamos mais preocupados com controle, domínio, poder e alcance da nossa mensagem do que realmente saber o que o texto diz e quando ele foi modificado por questões ideológicas, sim.